FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite, está no ar mais um episódio do FPX Cast, número 64, podcast que segue nessa nova fase, agora integrado ao Pod Conecta da Rede Conecta de rádios, ampliando o debate sobre os temas que impactam diretamente a vida da cidade e da população. E hoje um assunto, um dos mais sensíveis, de Campinas, o transporte público. FPX Cast de hoje, que recebe o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Muito boa noite, Vinícius. Boa noite, Flávio. É um prazerzaço estar aqui. Fazia muito tempo que a gente não se via. E eu estou à sua disposição aí para a gente bater um papo. Vamos lá, vamos bater um papo e esclarecer muitos pontos, do transporte público da cidade, que necessita de uma mudança urgente. Antes da gente partir para essa nossa conversa, agradecer aos parceiros, do FPX, que é Giovanetti Campinas, sabor de sinônimo e tradição desde 1937, no Instagram, @giovanetti.campinas. Barbearia Capita, do meu amigo Guilherme, @Capita Barber, também no Instagram. Banca do Rock, Banca do Rock Campinas. Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial. E Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados. Isso tudo no Instagram. Lembrando que no Instagram, Facebook, TikTok, no X, @FPXcast. E no YouTube, @ConectaFM Oficial, para você seguir e acompanhar todas as informações e conteúdos aqui da Rede Conecta de Rádios. FPX Cast Pod Conecta, que tem a supervisão técnica de Matheus Rodrigues, nos estúdios da Rede Conecta. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Então vamos lá. Depois de anos de discussão, o leilão da nova concessão foi finalmente realizado na Bolsa de Valores, com um contrato estimado em mais de 11 bilhões de reais. E um impacto direto na mobilidade da cidade pelas próximas décadas. Só que esse processo parecia avançar, agora entra em um novo capítulo, Lembrando, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura não homologue neste momento a licitação até que sejam esclarecidas suspeitas envolvendo a formação dos consórcios participantes, incluindo possíveis vínculos entre as empresas que deveriam concorrer entre si. Enquanto isso, o sistema atual segue operando sob contratos prorrogados e alvo de constantes críticas da população. Então vamos lá. Afinal, há risco de anulação? O processo foi conduzido corretamente? E quando que o passageiro vai, de fato, receber essa mudança? Então, para responder essas perguntas, a FPX Cast recebe o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Vamos lá, Vinícius. Tem muita coisa para a gente discutir aqui. E a gente já começa com isso. Presidente, o Tribunal de Contas determinou, então, que a Prefeitura não homologue ou se abstenha, nesse momento, de homologar a licitação até esses esclarecimentos. Na prática, o processo está travado hoje. Olha, Flávio, na verdade, nós temos um prazo aí de 10 dias, para fazer os esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado. E ele deixou claro, na decisão, para não homologar, Isso quer dizer que a gente pode tomar as decisões de instrução do processo, de análise de documentação dos participantes, dos vencedores do leilão. E nós estamos na fase final de análise de documentação das empresas, porque houve um deságio no leilão lá no dia 5 de março. Eles tiveram que apresentar novas planilhas, com os novos valores, e nós estamos em diligências, fazendo as diligências, analisando a documentação, e estamos na fase final de habilitação, a primeira fase da licitação. E agora, para nossa surpresa, aconteceu essa decisão do Tribunal de Contas e a gente vai responder, Está claro na decisão, como você disse aí já, que a gente não pode homologar, Então, é um processo hoje que existe aí esse empecilho atualmente pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE apontou indícios de uma possível ligação entre as empresas concorrentes. Era possível verificar isso anteriormente, antes de levar ao leilão, ainda que falhou numa análise?
Olha, Flávio, eu tenho certeza absoluta que não, né? Nós fizemos um leilão, né? Eu havia conversado um pouco antes com você aqui, entre nós, assim, é um processo muito complexo, né? Você fazer uma licitação de transporte público hoje é um desafio, mas nós fizemos a licitação, tivemos 3 participantes num lote, 3 participantes no outro, né? Nós não temos o costume, né? O poder público, não estou falando eu, Vinícius, não estou falando o prefeito Dário, estou falando qualquer licitação que a gente faça hoje, a gente não durante um leilão não vê se existem ali, se eles têm outras empresas juntos, se eles têm consórcio em outras cidades, a gente não analisa isso. Isso não é uma parte, isso não faz parte do processo, né? A licitação foi feita, o leilão foi feito e agora nós fomos surpreendidos com essa decisão do Tribunal de Contas do Estado e eu tenho certeza, plena convicção, que não houve falha alguma do poder público, né? Como eu disse para você, essa é uma análise do Tribunal de Contas, tanto que até o momento, né, não havia nada, né? Já tiveram questionamentos após o leilão no Tribunal de Contas do Estado e não houve nenhum questionamento com relação aos ganhadores do leilão, a possível envolvimento entre eles, enfim. Então, assim, eu de forma muito clara tenho certeza que nós não temos essa obrigação de checar se em outras cidades existem relação entre eles. Isso não faz parte da análise de documentação. É que fica um sentimento naquele balde de água fria, né? Durante tudo que aconteceu. É tanto tempo para sair essa licitação, imagino também todo o trabalho que você teve aí à frente da INDEC, ainda como secretário de Transportes. A gente está falando de um processo que vem anterior, né? Ainda na administração Jonas Donizete. E ela foi levada, depois do que aconteceu com aquela licitação deserta, foi até levada para a B3 para dar essa chancela ainda maior de uma credibilidade, de ter uma questão de separação, né, de um poder público criado, mas também passou pelo crivo da B3, a Bolsa de Valores aqui do Estado de São Paulo. Como é que o senhor recebeu isso quando a gente ouve o TCE falando de possível conluio e simulação de concorrência? Ô Flávio, realmente o que você falou, né? É um trabalho que vem sendo feito, Flávio, desde 2021. Eu me lembro exatamente quando o prefeito assumiu a prefeitura, o prefeito Dário, em 2021, ele disse: a prioridade é o transporte público. Nós precisamos fazer a licitação. Eu imediatamente, em 2021, fui até o doutor Wagner Gidar, o juiz lá da Fazenda Pública, que não está mais lá hoje, acho que está no Tribunal de Justiça, e falei: doutor Gidar, o processo está suspenso, o senhor precisa liberar para a gente fazer a licitação. Ele liberou, a gente fez, foi deserto. Um trabalho de 2 anos fazendo edital, construindo, audiência pública, consulta pública, ouvindo a população. Fizemos edital, deserto. Não houve nenhum questionamento do Ministério Público. Tentaram derrubar na Justiça, não conseguiram. Deserta a licitação. Então, é bom colocar um ponto aqui nesse deserto, mas representantes estavam, né, lá dentro da prefeitura. Dessa vez foi no Palácio Jequitibás, e representantes das empresas estavam lá. Só que ninguém levantou para dar o lance. Ninguém entregou envelope. Né? Então, assim, ali já foi um desafio enorme de falar: não, vamos ter que fazer de novo. Né? Então, fizemos novamente. E aí, Flávio, é por isso que eu falo para você, a equipe técnica, exaustivamente, né, mais uma vez, fizemos uma licitação que você acabou de dizer aí, mais de 11 bilhões, né? Um investimento de 1 bilhão no primeiro ano, depois mais 1 bilhão na renovação da frota. Então, assim, é uma licitação que tiveram participantes, tiveram interessados, não houve nenhum questionamento do Ministério Público, nenhum apontamento na Justiça, nenhum apontamento do Tribunal de Contas. Participantes fizeram lance, tivemos o leilão e agora vem essa decisão. Então, assim, tudo pode acontecer. Eu fui perguntado numa audiência pública da renovação da lei do transporte público, do contrato do transporte. Pode parar a licitação? Tudo pode acontecer.
No nosso país hoje a gente vive aí momentos que a gente faz um trabalho, acha que fizemos um leilão, agora é só habilitar, homologar e seguiu. E aí veio agora essa decisão. Então, assim, mas a gente tem que respeitar, Flávio. É um ente faz parte, né, da nossa democracia, né, esses órgãos de análise. Então, nós temos que respeitar a decisão e cumprir a decisão. Até te perguntar isso, né? Com esse cenário e irregularidades, se vierem a ser confirmadas, a licitação pode ser anulada? Olha, é como eu disse para você, Flávio, eu não acho que isso vai acontecer. Mas poder acontecer, pode acontecer. Quais cenários possíveis a gente pode colocar aqui? Em tese, sempre em tese, né? Eu acho que assim, a análise que foi feita ali, né? Eu sinceramente, né? Eu falo para você que se você for para a área de construção civil, tem ali algumas empresas hoje que têm relação, né, em vários negócios. Se você for para a área do agronegócio, tem algumas empresas grandes que têm relação. Então, na área do transporte público, né, que não são muitas empresas, né, que disputam o mercado, você tem uma relação entre eles em várias cidades, né, da região do país, do Brasil, de São Paulo. Então, assim, eu não sei exatamente aonde o Tribunal de Contas, né, aonde ele está querendo chegar. A gente não vai se manifestar, a equipe técnica está elaborando a resposta, mas é o que eu estou dizendo para você. Eu não sei qual é o problema, né, eu não consigo ainda entender qual é o problema das empresas terem uma sociedade em outra cidade e participar aqui na cidade de Campinas, num leilão da B3, não juntas, de forma separadas, num leilão. Então, assim, eu não consigo entender. Mas, assim, elas sendo parceiras, a relação de parceria que se tem num negócio como esse, mesmo sendo em outras cidades, isso não daria uma vantagem entre elas? Olha, eu vou colocar tanto nesse lance aqui, ou nesse aqui você não entra, no outro eu entro. Aí Flávio... É uma ilação. Aí é suposição, né? Então, assim, a gente não consegue impedir ninguém de participar de uma licitação, né? A gente faz licitação todos os dias, na INDEC tem licitação toda semana, de várias coisas, a gente não consegue saber, né, e impedir das pessoas participarem de licitação achando, supondo que vão uma cobrir a outra, né? A gente não trabalha, não tem como supor isso, né? Então, assim, o processo pede ali diversos elementos, nós fizemos tudo dentro da legalidade, agora veio essa surpresa aí, né? Então, assim, houve um deságio interessante, né? De 20% em quase 20% num lote, quase 15% no outro. Então, assim, sinceramente, até, se você parar para pensar no que você comentou aí, como é que podem, né, as pessoas combinarem as coisas e chegar num deságio de 20%? Até nesse ponto do deságio, acompanhando o leilão, a disputa foi acirrada nos dois lotes, mas chamou a atenção o lote norte, né? A disputa ainda mais forte entre o atual grupo, o Grupo Bellarmino, e o Consórcio Grande Campinas, que foram lances chegando nesse deságio impressionante, né? De quase 20% ou mais de 20%. Esse número, no momento a gente fala, nossa, que deságio interessante, mas ele é crível porque é um sistema caro. E até o TCE coloca esse ponto, né? A reorganização societárias, às vésperas da leilão, e um aumento também de capital, né, nessas empresas, porque é preciso ter dinheiro para bancar. E foi um deságio muito grande, né? Por uma coisa que a prefeitura já tinha colocado lá, vai custar tanto. E aí você tem uma queda de 20%. É um quinto do que estava se pensando, né? Olha, Flávio, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Se você analisar esse deságio, e aí não sou eu que faço a análise, né? A comissão técnica que vai validar ou não, né, a execuibilidade desse contrato, desse desconto, né?
Então, se você analisar o preço que ele colocar ali, tem um detalhe interessante nessa licitação. Como ele é menor preço, né? O preço que você colocar lá não dá para mudar depois. Então. Não dá para fazer aditivo depois, Flávio. Então, eu quero aproveitar o seu programa para fazer esse registro. Porque se ele colocar lá que o coeficiente de consumo do carro, que nós fizemos uma média, um exemplo. Nós fizemos, não, desculpa. A NTP dá uma média, né? Qual é a média? O coeficiente de consumo de um carro articulado. Um exemplo, tá, Flávio? 0,49 a 0,80. Aí vem a INDEC, faz a licitação e coloca a média no meio. 0,49, vamos pôr 0,59. Para ficar no meio ali. 0,65, para ficar no meio. Entre 0,50, vamos pôr 0,50 e 0,80. O meio, 0,65. Fizemos a média, 0,65. Então, a média do coeficiente de consumo é 0,65 do ônibus articulado. É um dos índices que mais impactam na remuneração. Ele veio no deságio e depois deu desconto. Aí agora ele apresentou a planilha e colocou 0,50. O mínimo. Não dá para mudar depois. O consórcio vencedor. Não dá para mudar depois. Ano que vem falar, olha, o meu coeficiente é 0,60. Não. Você falou na planilha, você colocou na planilha que o seu coeficiente é o mínimo. A INDEC colocou que é 0,65. Mas você colocou que é 0,50. Que você consegue, porque você é muito eficiente, fazer o 0,50. Que beleza para o município. Nós vamos te pagar 0,50. Ah, mas está faltando de... Então, mas você colocou. Dessa vez não é técnica e preço. É preço. É menor tarifa. Você que colocou. Então, é um detalhe importante e é como você disse. É um deságio alto, não é um deságio pequeno, né? Se você analisar. Mas a comissão técnica que vai avaliar isso, né? A questão se é exequível ou não. E sendo exequível, depois não tem como fazer aditivo. Não tem como fazer. Não sendo exequível para esse consórcio, essa empresa, o que acontece? Aí não estamos falando da questão do Tribunal de Contas, aí é a avaliação da própria INDEC. A INDEC vai lá, analisa a empresa e fala, não, ela não vai aguentar, não tem bala na agulha. O que pode acontecer? Passa para o segundo? Segundo colocado. E o segundo é exequível também? Porque ele foi também colocando lá para baixo. Flávio, é o que eu estou falando para você. Se você falar de planilha, está muito próximo, né? Sim. O primeiro do segundo colocado. Então, provavelmente, pode ser que tenha problema também. Então, assim... mas isso é o que eu falo. Eu cuido da minha parte e a comissão, que são funcionários de carreira, com apoio da Secretaria de Administração, apoio da Procuradoria, é que vão tomar essa decisão. Que a gente fala, né? A gente vai acompanhando, geralmente é de 1 centavo, porque era, né? Você pode colocar de 1 centavo a 1 centavo a 1 centavo para ir diminuindo, né? O preço que você paga. De repente, no lote norte, entravam ali 30, 40 centavos de diferença. E você percebia que era o truco alto, é o all-in, né? O cara tá jogando um pouco. Enquanto um dava esses descontos, o outro dava centavos. Centavos. E de repente vinha mais 30 centavos em cima. Você isso. falou, opa, o cara tá postando tudo. Mas isso. Será que tem? Aí vai ser esse problema. Quanto tempo tem para... Tirando a parte do TCE aqui, essa é um ponto novo, mas tem essa avaliação feita da INDEC. Quanto tempo para esse ponto ser avaliado pela INDEC? Olha, Flávio, hoje é dia 30... Estamos aí, 29 e 30, finalzinho de maio. Nós estávamos aí, nós estávamos a comissão estava para finalizar a análise e publicar a análise até abril. Era o prazo aí que a gente estimava, né? Porque no dia 5 de março nós falamos que essa análise duraria aproximadamente 30 dias. Do envio da planilha, que eles devem ter enviado no dia 10, 12 de março, daria 22, 23 de abril. Só que tiveram diligências no meio, né, desse processo. Uhum. Então, assim, a comissão tá bem avançado já, né, a análise. Agora nós temos essa decisão aí do tribunal, que, se eu não me engano, o prazo é dia 12 de maio, né, que a gente tem que responder.
e vamos responder. A gente já citou aqui, né? Compartilhamento de endereço, telefone, estrutura administrativa, vínculos societários. E o senhor mesmo diz, não tem como verificar uma coisa dessa, porque se eles têm vínculos em outras cidades, como é que vai se checar ou se impedir a disputa aqui em Campinas? Então, é só para quem está acompanhando a gente, e até explicando para mim mesmo, como leigo, o que a INDEC realmente faz de forma ativa na investigação anterior para levar uma licitação à frente, ainda mais num porte como esse? Flávio, na verdade, o trabalho mais difícil é você fazer um edital viável economicamente, né? E tecnicamente, né? Eu falo o seguinte, Flávio, no edital de 2018, a tentativa de 2018, é importante frisar isso. Nós temos um órgão que é chamado, e você sabe qual é, o Ministério Público, que ele trabalha na fiscalização aí dos contratos, dos nossos atos, né? E por muitas vezes, Flávio, nós somos questionados pelas nossas ações pelo Ministério Público e com todo o direito, né? Eu não estou questionando isso, acho que ajuda o nosso trabalho, não atrapalha, não. Agora, na licitação de 2018, Flávio, tiveram 90 apontamentos do Ministério Público. 90. Em 2023, nenhum. Nenhum apontamento. Você já... Não teve. Nenhum. 90 para 0. E agora, nesse último, em 2025, 2026, nenhum apontamento. Você construir um edital, Flávio, é muito complexo. Eu não estou falando que a gente não tem capacidade de fazer, porque a gente fez. Mas é uma coisa complexa. Linhas, terminais, número de remuneração, tarifa. Você chegar nessa conta não é fácil. Então, assim, o trabalho da INDEC é técnico, é colocar o edital na rua, né? Tivemos a ajuda da FIP, da NTP, que a gente contratou, mas, assim, é um trabalho muito complexo, porque você faz consulta pública, faz audiência pública, depois vem sugestões, aí você tem que mudar algumas coisas, você tem que rever algumas coisas, e você rever, muda o número. Se você tirar uma linha, colocar uma linha, tirar a linha para cá, pôr linha para cá, é muito complexo. Troncalizar a linha, nós vamos mudar um monte de coisa, tem um monte de mudança positiva. Então, assim, o trabalho da INDEC, né, é colocar o edital na rua. Depois que ele é colocado na rua, aí nós vamos analisar a documentação. Agora eu vou repetir para você. Se o Y e o Z são sócios em outra cidade, não impede ele de ser sócio aqui, e eles não são sócios aqui, mas de participar da licitação. Não impede, isso não é impeditivo, então não tem nem como checar. Agora, nós temos que esperar, né? Como é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, vamos esperar o que vai acontecer. Vamos responder, esclarecer o que foi perguntado e aguardar. O Tribunal de Contas também apontou que o resultado econômico foi definido antes da análise completa da habilitação. Esse processo foi invertido? Só para a gente conseguir entender alguns pontos também colocados pelo próprio Tribunal de Contas. Se é que ainda conseguir entender também alguns pontos para conseguir ter a explicação. Mas vai ter que explicar de qualquer jeito. É que, na verdade, existem... essa foi a forma utilizada, aprovada com a Bolsa de Valores, né, de fazer o modus operandi da licitação, né, os lances depois da análise da documentação. Agora, sendo bem sincero para você, vamos imaginar, Flávio, que fosse ao contrário, que a gente fosse analisar as empresas. Qual é o que eu estou falando para você? Qual é o impeditivo? Não existe impeditivo legal. Agora, se tiver impeditivo legal, o Tribunal de Contas mostrar isso para a gente e falar, tem um impeditivo legal, tem aqui uma suspeita. Mas aí são eles falando. A gente não tem um trabalho de investigação. Não é o papel do poder público fazer esse tipo de se são sócios, se não são sócios, se o aumento de capital, por exemplo, é uma coisa que acontece em várias licitações. Chama atenção também que nesse mesmo dia em que o Tribunal de Contas do Estado determina a não homologação, a própria Prefeitura traz outros detalhes,
de diligências que já tinham sido realizadas. Até aquele momento eram 18 diligências, incluindo visitas presenciais. E, nesse informe da Prefeitura, trazendo detalhes de um outro âmbito de investigação, que é a Polícia Civil. A Polícia Civil também orientando e sob o olhar, né, da Polícia Civil. Qual que é o tamanho da gravidade dessa situação? Porque que a gente está falando de um Tribunal de Contas, do Ministério Público e também uma Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária quem investiga e depois leva. Ou ela garante que está tudo dentro da normalidade ou tem algum problema. Mas quando ela está de olho, há indícios. Como é que está essa situação então, envolvendo a Polícia Civil? Ô Flávio, isso é um assunto que está sendo tocado ali pela Secretaria de Segurança Pública, né, junto com a Polícia Civil. Nós recebemos uma denúncia, né, e a denúncia, eu não posso falar muito, mas está sendo averiguada. É uma denúncia sobre as empresas ali, sobre alguns fatos, e no momento oportuno isso vai ser, com certeza, vai ser divulgado, está sendo averiguado, como a nota da Prefeitura disse, e a gente está sob aí essa análise, né? Chegou um documento da Polícia Civil pedindo para a gente fazer as averiguações. E essa denúncia tem relação com empresas vencedoras ou perdedoras? Vencedoras. Vencedoras. Isso te preocupa? Olha, Flávio, é o que eu falo para você. Você falou uma palavra aí no começo do programa, um banho de água gelada, né? Água fria. Cara, quando a gente saiu do leilão ali, a gente, conseguimos, acho que avançar. E agora está acontecendo tanta coisa. Só que o que eu aprendi, Flávio? Faz parte, né? Faz parte. É importante que as pessoas saibam que fazer parte de uma gestão pública é isso, não adianta. Tanto no legislativo, executivo, no judiciário, os desafios são esses, né? É igual essa história da transição aí, né? Da lei. Se a licitação tivesse dado em 2018 certa, ia ter transição igual. Em 2023 ia ter transição igual. E 2026 vai ter transição igual. Então, assim, faz parte do processo a transição. É impossível ter 1.000 ônibus novos em 1 mês, 2, 3. E a licitação nem acabou ainda, para contar o prazo da transição. Então, assim, faz parte. Se preocupa, porque a gente está vivendo um momento do transporte público que a gente quer resolver o mais rápido possível, quer ter ônibus novo, quer ter novas formas de pagamento, quer que a população, nesse novo processo aí, vai poder avaliar o serviço, isso vai impactar na remuneração do serviço. O que eu acho legal, Flávio, e eu gosto de compartilhar com você, que você é um cara inteligente, nós fizemos tanta coisa inovadora nesse edital, Flávio. E sabe o que é legal? Tiveram gente interessadas, que validaram e falaram, bom, isso aqui eu vou... a população vai avaliar o meu serviço, e vai impactar na minha remuneração. Será que eu vou participar desse edital? Participaram. 3 interessados em um e 3 no outro. Ou seja, eles validaram aquilo que a gente colocou. E isso é uma coisa interessantíssima. Você avaliar o serviço do ônibus e isso impactar na remuneração. Então, são coisas que a gente quer ver acontecer. Por isso que a gente fez. Colocou na rua e agora é aguardar esses entraves. Nesse rumo dessa nossa conversa, e ela fica realmente mais tensa diante desse turbilhão de problemas que aconteceram ao longo desse período. E algo que vem há muito tempo. Mas a gente fala de uma licitação, um leilão que está sob o alvo do Tribunal de Contas com questionamentos. Ministério Público. E essa situação da Polícia Civil, que tem uma outra parte, isso envolvendo também essas vencedoras. A minha avaliação aqui, vendo o semblante do senhor, é de que essa licitação parece estar na corda bamba. Parece que a coisa não vai sair. Olha, Flávio, eu sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho ainda expectativa que as coisas vão dar certo. Nós avançamos muito para chegar até aqui. Nós andamos muito para chegar até aqui. E a população, que ela mais quer é andar num ônibus, cumprindo horário,
chegando no seu destino, saindo do seu destino no horário, chegando no seu destino no horário, com conforto, né, com ar-condicionado, pagando a tarifa lá que ela tem que pagar a tarifa. Então, assim, agora, eu sinceramente, é o que eu falo para você, no nosso papel, você recentemente deu uma notícia da Câmara de Vereadores, né, dos cargos. No outro dia o TJ derrubou, ou no dia seguinte. Derrubou e voltou. Então, assim, a gente não sabe, eu não sei, pode ser que tenha uma decisão judicial hoje à noite, hoje de tarde, a gente não sabe. Então, assim, a gente vai continuar com a expectativa, com a esperança que vai dar certo. Agora, se não der certo, nós vamos ter que fazer de novo, eu não sei o que vai acontecer. É um contrato que a gente fala do atual, julgado irregular desde 2015, né? A gente está falando de mais de uma década de um problema e ele vem se deteriorando, todo o sistema de transporte coletivo. E agora ele, como o senhor já citou, a transição. A transição tem a ver com esse contrato que foi prorrogado com os atuais concessionários, enquanto a licitação não é realmente efetivada. Isso deu muito pano para manga, muita crítica, mas na minha concepção é meio que óbvio, né? Se a licitação está acontecendo, o contrato vai acabar agora, tem que se ter uma prorrogação emergencial, como foi feita várias vezes enquanto perdurou essa situação. Mas não faltou explicar um pouco melhor antes. Essa foi a minha crítica, não ao presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, secretário de Trânsito, mas como poder público total. Utilizar esse poder de comunicação que tem na prefeitura, redes sociais, sites e até mesmo entrevistas, como o senhor está fazendo agora, explicar de antemão. Gente, fizemos o leilão, temos os 2 vencedores, mas antes... Não vai ser daqui a um mês. Ou pode ser que não seja nem daqui a um ano. Tem todos esses trâmites para ser. Por isso, vamos precisar prorrogar os atuais contratos. E a gente não dá para ficar exigindo muito mais coisa dentro do contrato atual. Porque chegou na Câmara aquele projeto e muita gente não estava sabendo. Ou ninguém estava sabendo. E aí levantou-se uma lebre que talvez não fosse tão complicada assim se tivesse essa comunicação prévia. Não faltou esse jogo de cintura para evitar um problema? Ô Flávio, eu sinceramente, eu falo o seguinte, dependendo do que você falar hoje e do outro lado, né... Narrativas, vai. Narrativas, né, que vão gerar curtidas ou não, né, aí é difícil, Flávio, porque assim, gente... É como eu falei para você já há um comecinho, no meio do programa, talvez. Se tivesse em 2018 dado certo, ia ter transição. 2023 ia ter transição. Sim. Mas agora, infelizmente, está no final do contrato atual. Coincidiu. Então, assim, nós precisamos... nós tivemos que renovar o contrato, fazer essa renovação. E aí... Usou-se a questão dos 3 anos, né? Porque depois foi aprovada com 2, mas usou-se a questão dos 3 anos para falar que eles iam ficar aqui mais 3 anos. Isso não é verdade. Então, assim, por mais que você explicasse, dependendo da narrativa, as pessoas vão usar para o mal ou para o bem. E tudo bem, faz parte. É o que eu estou falando para você, faz parte. É o jogo político. Agora, é muito claro para a gente, e aí a gente tenta explicar, mas o usuário final lá, Flávio, na ponta, não quer saber disso, Flávio. Ele quer o ônibus, ele não quer saber quem é o operador, não quer saber. Ele quer o ônibus, e ele tem todo o direito e razão do ônibus cumprir o horário, e ele sair do seu destino, sair da sua origem, chegar no seu destino, no horário e acabou. Então, assim, é isso que a gente está preocupado, né? A gente quer colocar o ônibus novo o mais rápido possível. Tudo que for possível fazer, a gente vai fazer para melhorar o status atual. Mas nós tivemos que renovar o contrato em razão da transição. É isso. Eu sempre cito o usuário transporte. O passageiro quer conforto, pontualidade e o ônibus com qualidade, porque paga caro. Claro. Paga muito caro. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, estava aqui entre as tantas, de quando esse passageiro realmente vai ter esse ônibus pontual, novo,
com essa qualidade, entregando esse passageiro, pegando ele perto de casa, entregando perto do trabalho. Só que diante de todo esse cenário, acho difícil você conseguir colocar um prazo. Porque o cenário é muito, muito caótico, muito nebuloso, porque a gente está falando desse edital, dessa licitação. Flávio, não tem. Hoje, assim, é como eu disse para você, a gente falou que é de 11 a 14 meses a questão da transição, da data da homologação da licitação, que está... Mas sem ter esses questionamentos de TCE. Claro, é isso que eu estou falando. Que está suspenso no momento, assim, a homologação está lá dita na decisão. Decisão esta que nós temos que respeitar, sob pena de multa lá, de várias penalidades. Mas, independentemente disso, Flávio, o que a gente conseguir colocar de ônibus, de mudança, trazer um ônibus, talvez tentar colocar alguns ônibus novos esse ano, assim como foi colocado no ano passado, quase 110 veículos novos. Esse ano tentar colocar mais alguma coisa. Claro que você tem que remunerar pela questão do investimento, pela questão da depreciação. Então, assim, temos que fazer alguma coisa. E a gente tem feito. É isso que eu quero deixar registrado, assim. As autuações, é claro que você pode falar, Vinícius, mas autuar não resolve. Não resolve, mas nosso papel de fiscalização está sendo feito. Nós estamos fiscalizando, autuando e recebendo as autuações, né? Os valores que são multados. Quase 63 milhões de reais nos últimos 4, 5 anos, por descumprimento de horário, por falta. Recebemos quase 55 milhões desses 60 e poucos. Então... agora é fazer uma estratégia, né? O prefeito chamou pediu para que a gente faça um planejamento aí para tentar trazer mais ônibus para os sistemas para melhorar a operação. Melhorando a operação, Flávio, eu acho que muita coisa melhora, né? Como você disse, o usuário final é que paga a conta no final. É que o usuário do transporte coletivo passageiro, como o senhor mesmo disse, ele não quer nem saber qual que é a empresa que está fazendo ou não quer saber qual é o presidente da IDEC, qual que é o secretário de transportes. Só que a situação é tão meio que surreal em Campinas, diante desse cenário que vem desde 2015, julgado irregular e a tentativa de falhas, fracassos em licitações, em tentativas de editais, que ele já personifica o problema, porque o ônibus pega fogo, o ônibus quebra, o ônibus não está no horário. E ele personifica, ele já cita nomes. Ele já fala, o grupo tal, o grupo Bellarmino, é o que destrói o transporte público da cidade. Ele pega o dinheiro, há muito tempo não entrega. Porque ele já personificou. É tão desgastado isso aqui em Campinas, que assim, se vier uma outra empresa e não entregar, pelo menos é uma empresa nova que não está me entregando. É aquilo... é um sentimento ruim, né? Para o poder público, mas para o passageiro é pior. Na prática, Flávio, é o que eu falo para você. Na prática, para a gente não interessa. Tem que cumprir o contrato. Eu até colocando um ponto, olha só que interessante, uma questão até meio que sociológica de comunicação. No dia que teve a licitação e terminada a licitação, eu fiz uma reportagem. Essa reportagem teve tantos views. E eu fiz uma segunda, chamada Suite, para apontar quem eram os ganhadores. Aí teve tantas outras visualizações. E agora, a terceira, quem eram os perdedores. Das três, imagina qual teve mais engajamento, visualização, comentário. A terceira. A terceira. O tamanho do desgaste. É o que eu falo para você. Aí a consequência, cada um que responda pelos seus atos, né? Então, assim, nós fizemos a licitação, como você sabe, houveram os ganhadores e os perdedores lá no dia. Então, faz parte do processo, né? Agora, como eu disse para você, eu já fui perguntado disso numa entrevista recente. Mas e o contrato? Eu falei, o contrato ele tem que ser seguido. Independente de quem está aqui, tem que ser seguido.
Na regra lá, tá lá, tem que ter um ônibus novo no primeiro ano, a média de idade tem que ter 5 anos, o subsídio vai ser isso, a tarifa é isso, o combustível... Mas isso para nova licitação, para o novo contrato. Para nova. Não para esse prorrogado. Não, né? para nova licitação. Então, assim, tem que cumprir o contrato, é simples. Então, e hoje, está cumprindo o contrato? Está cumprindo, porém, nós tivemos uma pandemia, na pandemia não houve renovação de veículos, nós tivemos problemas orçamentários e aí vieram o final do contrato. Aí chegou o final do contrato, ninguém quer fazer investimento, né? Nenhum empresário quer fazer investimento no final do contrato. Fizeram alguns investimentos, né? Tiveram ônibus, a gente conseguiu renovar grande parte, mas tem muitos ônibus ainda para serem renovados. Se a gente renovasse isso, Flávio, o problema hoje seria zero não, né? Que é difícil, mas dá para chegar um dia. Mas ia resolver muita coisa. Diante do atual cenário, então, envolvendo o leilão, existe um plano B já sendo montado na INDEC para esse setor de transportes? Olha, nós estamos, como eu disse para você, nós estamos aí fazendo um levantamento para apresentar para o prefeito, para a gente tomar as decisões aí de renovação, né? Nós precisamos renovar alguns veículos, precisam ser renovados, né? Não tem mais o que fazer, né? Eles quebram, atrapalham muito a operação e a gente precisa e assim, o poder público, aí é uma questão financeira, a gente vai ter que colocar dinheiro, não tem o que fazer, tem que colocar, o subsídio vai aumentar. Por quê? Porque vai ter que remunerar o investimento. Se tiver investimento, vai ter que remunerar. E isso impacta o orçamento. Não tem muito segredo, Flávio. O senhor falou de colocar dinheiro. Uma das críticas, né, por parte da oposição é sobre aquele investimento de quase R$1 bilhão no PAC Mobilidade e que a prefeitura teria deixado de utilizar esse dinheiro que estava disponível aqui para Campinas. Fez isso mesmo? Flávio, a gente tem que ser... Eu não sei se você já ouviu, Flávio, aquela comparação de São Paulo com Campinas, que aqui São Paulo é 10 vezes mais. Então, aqui se tem 100 escolas, lá tem 1.000. Não sei se você já ouviu essa comparação. Flávio, o subsídio do transporte público em São Paulo é R$8 bilhões. 8 bi, se não for 9. Se você pesquisar, você vai achar. Está falando de quase o orçamento inteiro da prefeitura de Campinas. De Campinas. O subsídio de Campinas é 200, 250. Não é 10 vezes mais. Então, a questão orçamentária, Flávio, faz muita diferença. Como é que você vai financiar, Flávio, R$1 bilhão? É financiamento. O governo federal não deu nada. Ele não deu nada. É financiamento. Ó, eu vou te dar o carro. Liberou empréstimo. Empréstimo, é empréstimo, né? Então, assim, se a gente está fazendo uma licitação e isso vai ficar no bolso, né, do concessionário, né, de comprar o carro, de fazer o investimento, como é que o município vai investir R$1 bilhão? R$1 bilhão. Financiado. É financiado. Ah, mas a taxa é menor. A taxa é menor, mas é alta ainda a taxa. Não é baixa, não. Então, assim, é preciso ser claro com as coisas, né? Não é dado, nada foi dado, foi um financiamento. Naquele momento não tinha condições de fazer. Eu queria voltar na licitação, mas agora pensando que ela deu tudo certo. Irregularidades não foram encontradas, os questionamentos foram respondidos e ela seguiu, né, para o seu caminho correto. O que de fato iria mudar para o passageiro que hoje tanto sofre em Campinas? A gente fala de novos ônibus, essa é a grande expectativa. Mas no sistema mesmo, o senhor falou de mudanças na troncalização e tal. O que de fato ia mudar e ajudar esse passageiro a ter um ônibus novo, mas também um caminho mais rápido e pontual? Ô Flávio, na prática, eu acho que tem diversas coisas que impactariam aí, que impactam a vida do usuário. Primeiro lugar, que a pessoa hoje perde muito tempo, pagamento. As novas formas de pagamento, você podia aproximar o celular ali no validador, você já ia pagar a sua tarifa. A questão de recarga
ia cair na hora. Hoje nós temos uma dificuldade em razão das manchas que nós temos aí nas nuvens, né? Eu não sei o nome, você deve saber não é apagão que fala, eu esqueci o nome. Você ia ter algumas novas linhas, né? Nós vamos fazer, na verdade, algumas troncalizações, algumas bairro a bairro, né? Nós íamos fazer diversas alterações de linhas. Então, essa questão dos pagamentos, que é uma coisa que a gente recebe muita reclamação hoje, essa questão dos ônibus novos, e aí você falou agora há pouco, a população não quer saber quem é, e também não quer saber se tem ar, se tem Wi-Fi, tem muita gente que quer cumprimento de horário. Nós íamos ter também a questão dos terminais, da concessão dos terminais, que ia também, a gente acredita que ia dar uma melhorada no serviço. Agora, o principal, Flávio, que eu pontuo, é a forma de pagamento, os novos meios de pagamento, que ia ajudar muito na questão do tempo ali do usuário no dia a dia, os ônibus novos e essas novas linhas, né? A gente ia troncalizar várias linhas, vários locais, BRT, por exemplo, o John Boy hoje, onde você tem ônibus andando na direita, em faixa de... Não ia ter mais, vai acabar, isso vai acabar no futuro, né? Então, eu acho que isso ia melhorar muito a operação de uma forma geral e também as avenidas aí da cidade, para os veículos também ia melhorar, porque alguns ônibus iam sair das faixas de rolamento de veículo. Importante a gente colocar esses pontos. Eu acho que o meio de pagamento, né? Tantas outras tecnologias, ou tantas outras plataformas conseguem correr a se adaptar, o poder público tende a... Porque tem que fazer licitação, tem que colocar no contrato, tudo isso. E também é uma reclamação dos próprios operadores, né? Tem muita fuga, o pessoal, tem muita reclamação de estação de transferência, né? O pessoal pulando catraca. Tem, tá tendo muita. Como resolver esse tipo de coisa hoje? Ô Flávio, a gente fez algumas trocas de catracas, mas ainda nas catracas de pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, a gente tá tendo muito problema. Muita gente pulando catraca. E assim, eu falei numa reunião não faz uma semana. Eu falei, gente, nós vamos ter que colocar gente. Pessoas, para ficar lá o dia inteiro. Isso custa, né, Flávio? 3 turnos. Custo em pessoal é mais caro ainda. É muito caro. Então, assim, tem câmera. Tem interfone, tá travada a catraca. O cara chuta a catraca. Ela fica aberta. Passa 200 pessoas, de graça. Evasão explodindo. Como é que você controla isso? Vai ter que colocar gente. E isso vai custar. Em cada estação de transferência. A gente está falando de quantas hoje em Campinas? 38. 3 turnos? 3 turnos, 100 pessoas. Férias, 13º. Aí aumenta o subsídio. Vai ter insalubridade, periculosidade. Não, mas aí eu te falo, aumenta o subsídio, por exemplo. Vai aumentar. Não tem o que fazer. Ou aumenta a tarifa ou aumenta o subsídio. Quais são hoje os principais pontos problemáticos no transporte na cidade? Que a gente já sabe, o ônibus está velho, está quebrando. E o número é meio que surreal, né? O último levantamento que era de entre 30 a 40 por dia. É um negócio que não... Ô Flávio, eu acho que assim, como eu disse para você, lá na região do Padre Anchieta, nós tínhamos nós vivemos lá um dos piores momentos do transporte público, né? Uns ônibus quebrando muito todos os dias. E houve a renovação lá de quase 70 veículos, Flávio. 0, com ar. A reclamação foi para 0. É uma coisa assim... É inacreditável como não é difícil resolver, mas precisa fazer a licitação. Mas não tendo essa licitação no contrato prorrogado... Nós precisamos trazer o ônibus, não tem outro jeito. Dentro desse contrato prorrogado, dá para fazer? Dá para fazer, mas tem que remunerar, não tem problema. Não, o questão é dinheiro, ponta. É isso, não tem... Flávio, não tem como, nós precisamos da manutenção... Temos que cobrar a melhora da manutenção dos veículos. Mas, assim, tem carro que já rodou mais de 1 milhão de quilômetros, Flávio. Imagina um carro normal andando 1 milhão de quilômetros. Hoje um carro, você fala que tem 200 mil quilômetros, já é
O velocímetro dele já não marca mais nada. Então assim, imagina um ônibus... Quilometragem já foi. 1 milhão de quilômetros rodados. Cara, não tem manutenção que vai aguentar. Tem que trocar. E para trocar, precisa pagar. Bom, tá complicado, infelizmente, diante de todo esse cenário. A minha avaliação, eu não vejo aí um cenário muito alvissareiro, não, para esse ditado. Principalmente quando a gente já citou aqui, envolvendo o Tribunal de Contas, Ministério Público e essa investigação dessa denúncia envolvendo as vencedoras. Né? Tá tudo em cima das vencedoras. É meio que... Bom... Diante, então, se o pior cenário se confirmar, o que fazer? Olha... Porque entre 2023 e essa aqui, 2026, a gente está falando de 3 anos, pulou-se um mandato para o outro. Se acontecer, a gente já está indo para um ano e meio de mandato de Dário, tem mais 2 anos e meio, apenas. Pelo processo gigantesco que é. Ô Flávio, eu acho que assim, para fazer é muito cedo para falar o que vai acontecer, né? Mas assim, vamos imaginar que tem que se fazer outra. Não tá... A gente já chegou no fim, né, de uma. Então não vai levar mais... Tá. Não levariam 2 anos, né? 3, 4, 5 meses você faz. É que o problema não foi o edital... São os participantes. Então, é isso. Então dá para fazer mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, o edital tá pronto, gente. Não tem muito segredo ali, né? Não tem. Mas tem atualização de preços. Mas cumpre sempre prazos, né? Sim. Não, tem uns prazos e tal. Mas, assim, se você parar para pensar que a gente teve que refazer um edital do zero, né? Praticamente. Agora, eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar o que vai acontecer. A gente vai... prestar os esclarecimentos aí e torcer para que a licitação dê andamento. Aproveitando só para a gente finalizar, presidente, quais outros pontos da sua área são hoje os que a INDEC e a Secretaria de Transportes em conjunto têm que atacar aqui em Campinas, os principais gargalos? Olha, nós temos atacado aí várias obras, né? Nós estamos com uma obra, eu estava comentando hoje, inclusive, ali uma obra ali no Pissarrão, que nós vamos alargar ali e fazer 3 faixas. É uma obra interessante para entrada e saída das cidades ali, que tem muita movimentação de veículos. Nós temos a questão das ciclovias, do trânsito, né? Que a gente tem feito os semáforos inteligentes. Como eu disse para você, fizemos algumas obras e estamos fazendo obras para melhorar essa questão do sistema viário. E o transporte público, né? A gente, o que eu vim pensando, né, no caminho hoje para participar do seu programa, e pensei o seguinte: nós precisamos melhorar o transporte público para que as pessoas voltem a usar o transporte público. E você imaginar que no funcionamento integral do BRT, com a licitação nova, com tudo funcionando, com semáforo inteligente, com semáforo abrindo, o ônibus está chegando, o semáforo fica verde. Não vai parar. O ônibus vai andar no BRT. Você vai ter ônibus a cada 2, 3 minutos no BRT. Quem tiver de carro vai olhar e falar: cara, eu não vou ficar nesse trânsito, não. Porque é normal, horário de pico tem trânsito no mundo. O usuário precisa voltar para o transporte público. E só vai voltar se for bom, se for com qualidade, se cumprir horário, se for uma coisa que entrega, né, aquilo que está vendendo. Então, eu acho que melhorando o transporte público, Flávio, muitas coisas melhoram. E aí a gente precisa ampliar as faixas exclusivas da cidade. Temos o rótulo, que a gente vai fazer o BRT, que vai ser muito bom. Temos os terminais novos. Então, assim, a gente tem focado bastante no transporte público. Existia um projeto de BRT para o Amarais também, né? Na verdade, não é BRT, lá é um terminal. Tá. Pode ser que um BRT no futuro, mas a princípio é um terminal no Amarais, terminal no Campo Belo. Mas já com esses terminais, Flávio, você consegue troncalizar as linhas. Então, assim, já melhora muito. Então, assim, a questão do transporte público é essencial. Agora, e temos aí a questão do trânsito, né? Que é caótico todos os dias, você sabe.
muita gente usando o veículo, né? Nós temos mais de 1 milhão de veículos na cidade de Campinas, mas a gente tem feito um trabalho aí das blitz, né? Que tem reduzido a acidentalidade, o impacto está sendo bem positivo. A INDEC começou a fazer alcoolemia, né? Que também é uma coisa que as pessoas têm respeitado. Eu acho que fizemos quase 18 mil testes de alcoolemia, apenas 300 pessoas tiveram aí o índice de alcoolemia registrado e passaram um limite. Então, a gente tem feito muitas coisas, mas eu acho que é isso, é trânsito, ciclovia, né? As vias, as obras que a gente tem feito. Temos também a educação de trânsito, que a gente tem que focar bastante, né? As campanhas educativas. É isso. A gente fala do trânsito em Campinas. A última grande mudança desse trânsito, o senhor mesmo citou o nome dela, o rótula. E a gente não tem obras estruturantes assim de mudanças na cidade há muitos e muitos anos, né? Principalmente nessa região central aqui de Campinas, que ela é um emaranhado. A gente já está acostumado. Para quem mora em Campinas, não tem problema você estar vindo pela Moraes Salles e encontrar um ônibus vindo na sua direção. Mas para quem mora fora, dá uma impressão horrorosa. Tem um tio, morou em Campinas, só que ele está na Bahia desde os anos 90. Quando ele vinha para Campinas, ele, o que está acontecendo? Tem um ônibus vindo na minha direção. Por que havia a própria Moraes Salles é um exemplo? Está indo nas duas mãos, de repente vira uma mão e a outra invertida. Foi o jeito que deu naquele momento e ela permanece até hoje praticamente. Tem estudos aí de plano viários, né, de plano de mobilidade urbana na cidade, estudos bem interessantes, mas a grande necessidade é orçamentária, sempre. Né? Então, a gente tem, como eu disse para você, nós buscamos o financiamento aí desse BRT no rótula, deu certo, né? Isso vai impactar bastante a operação do ônibus, vai melhorar muito a questão do transporte público. E temos feito grandes obras, aí, algumas obras de viaduto ali, como eu disse, pedindo aí de contrapartida no polo gerador de tráfego, né? Algumas novas transposições ali na Orozimbo, que eu posso trazer para você numa outra oportunidade. Obras realmente para melhorar a questão ali da Brasil, por exemplo, a Brasil com a Irmã Serafina ali, então assim, Anchieta. Então assim, a gente tem feito alguns pedidos de contrapartida que vão aí melhorar muito no futuro, assim como aconteceu ali na Prestes Maia. Vão melhorar muito o futuro aí do trânsito. Presidente da INDEC, Vinícius Rivereto, queria agradecer essa participação aqui no FPX-Cast. E como são as coisas, né? Há tempos atrás, e as narrativas mudam, mas é isso. O principal hoje, calcanhar de Aquiles por exemplo, feito da Arsat sabe muito bem, é o transporte público. E anteriormente, há muito tempo, se falava do presidente da INDEC, a gente falava de radar, né? Radar, como é que é? A indústria da multa e assim vai. Não, mas agora é ônibus, agora é transporte público. Então esse assunto mudou. Mas a gente espera que esse assunto mude para o passageiro, né? Que mude, que enfrenta ônibus quebrado, mal cuidado, problemas, ônibus pega fogo. Quantos já pegaram fogo, infelizmente, aqui em Campinas? E graças a Deus a gente nunca teve um ferido. Mas a gente não pode ficar deixando isso acontecer várias vezes, porque é inadmissível. Dentro da estatística, se for aquele 1%, depois de 99% vai acontecer 1%. Olha, Flávio, a questão do radar sempre, até achei estranho você não falar nada do radar, mas tudo bem. É porque eu não sou partidário dessa história da indústria da multa. Porque eu já... Não, ela nem existe. Mas assim, você já me acompanhou várias vezes em outras emissoras e tal. E eu sempre... E até eu era com o seu antecessor, Carlos José, falei, vamos quebrar a INDEC. É 60 quilômetros, se você andar 50... Você não vai gerar multa para a INDEC. Se você não parar na faixa, você não vai gerar multa para a INDEC. Se você não colocar o teu carro em cima da calçada, você não vai gerar multa para a INDEC. E a INDEC tem como arrecadação a multa. É da onde veio o dinheiro. Agora, meu amigo, se você está andando a 90 quilômetros numa via de 60, se você passa no sinal vermelho, o que você quer que eu faça? Mas colocaram um radar. Ainda bem.
quantas imagens já teve, quantas pessoas já atropeladas. Ô Flávio, eu já falei isso para você, Campinas gera mais de 1 bilhão de imagens, né? Porque os radares tiram foto de tudo. Disso aí vira 800 mil infrações. Então, assim, não é 1%. Né? De 1 milhão de veículos, 800 mil nenhuma multa. Então, a grande maioria respeita as normas. A grande maioria, quase 90% respeita, anda no limite. Os 10% que insiste em continuar cometendo aí as irregularidades. O cara levanta a placa da moto, o outro, como é que é? O outro colocou um saco plástico na placa lá em Viracopos. Você vê de tudo, né? Infelizmente teve um que colocou a mão, veio a óbito, né? Empinou a mão. Então, assim, gente, é uma coisa tão simples. Não adianta correr dentro da cidade, não adianta, nem na rodovia, mas dentro da cidade não adianta. E não ganha nada, na verdade, nem 30 segundos. É isso. Vinícius Rivereto, presidente da INDEA, queria mais uma vez agradecer essa participação aqui no FPXcast, trazendo esses esclarecimentos. E vamos continuar acompanhando, torcendo, né, para que a licitação realmente saia do papel e que tenha essa mudança que é necessária para o transporte público de Campinas. Eu que te agradeço, Flávio. Vamos continuar torcendo, trabalhando. O prefeito tem cobrado muito e está engajado para que a coisa aconteça. Então, assim, a gente também ali, a equipe técnica, está no limite também, sabe? A gente quer ver dar certo, fez tudo para dar certo e agora vamos continuar torcendo, tendo esperança que a gente acredita que vai dar certo. Sim, vamos lá. Muito obrigado mais uma vez. Vinícius Rivereto, presidente da INDEA, conversando com a gente aqui no FPXcast número 64. E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente em mais esse episódio. Eu sou Flávio Paradella. Juízo.